convido vocês a virem comigo resolver essa questão olímpica, onde está pedindo o valor da soma S dada por 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2, e assim por diante, contendo ao todo 99 parcelas. Sugiro que você pause, tente fazer e depois confira a proposta de solução. Bem, essa é uma questão interessante e ela é difícil, porque no início a gente tem aquela questão psicotécnica, né? Que é o quê? Que é descobrir o padrão, né? Ou seja, descobrir o termo geral. Será que a gente consegue? Vamos analisar com calma aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor azul aqui pra gente riscar. Olha só. Você percebe que esse cara aqui, ó, é uma unidade a mais que esse? Olha só, uma unidade a mais que esse. Ah, mas aqui não é, professor. O que tá na raiz é. Se você olhar, não é? Ou se você perceber, quiser olhar melhor, esse cara que está dando trabalho aqui, ó, que parece que estava destoando das demais, eu poderia colocar ele como sendo quem? Observe, eu poderia colocar ele como sendo 1, né? O que está fora, né? 2, e aí bate, não bate? Porque aí, ó, fica a raiz, a ordem das parcelas não altera, sacou? Então essa é a parte difícil da questão, né? O psicotécnico, descobrir o padrão. Descobriu o padrão, o resto é continha, tudo bem? Então note que a nossa sucessão aí, ó, a nossa série, né? Ela está crescendo e o termo geral dela, o AN dela, é quem? Vamos colocar? Em cima sempre é 1, né? Tá notório. É sempre quem? Ó, N mais 1, né? Mais a raiz de N. Vê se você concorda comigo. Quando ele é 1, olha lá, ó, fica a raiz de 2 e a raiz de 1 é 1. Na segunda parcela, quando ele é 2, olha lá, ó, 2 mais 1 vai dar raiz de 3, raiz de 2. Que é exatamente a ideia, né, da similaridade que a gente percebeu. Sacou? Bom, somar, calcular o somatório aí dentro disso aí é meio complicadinho, né? É meio chatinho. Então o ideal seria a gente fazer primeiro a radiciação, tá? Então o ideal aqui, ó, é fazer primeiro a radiciação, multiplicar pelo conjugado. Então eu vou multiplicar o termo geral por N mais 1 menos a raiz de N. Como eu disse, essa era a parte difícil, acabou. Agora é só continha. Então aqui eu tenho N mais 1 menos a raiz de N. Então você tem que ter uma certa vivência para perceber esses detalhes aí, né? Então eu tenho aqui que meu AN, na verdade, vale quanto? Em cima vai ficar raiz de N mais 1 menos a raiz de N. E embaixo vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, ficou só quem? Raiz de N mais 1 menos a raiz de N. Pronto. E aí se eu quero calcular somas, a gente sabe que a nossa ferramenta é o somatório e o somatório do termo geral. Então eu vou colocar o termo geral no somatório, ó, e vou fazer o intervalo variar de quanto a quanto. Olha, ele está indo de 1, ele falou que era 99 parcelas, né? Até 99. Pronto. Como é que a gente calcula isso aí, professor? Vai dar trabalho, hein? Não, não dá não, olha só. Olha quem vem nos socorrer aí. Quem que a gente pega um termo adiante e tira o anterior? Lembra? É a definição de telescópica, né? A gente podia fazer essa situação, ou a mais comum é essa aqui, fazer o contrário, né? A gente pega um termo e tira o que vem depois. Mas essas são as duas situações clássicas da telescópica, quando a gente definiu o telescópio na aula anterior. Né? 2 ou 3 aulas anteriores, não lembro agora. Né? Então, tá aí, ó, a situação clássica, não preciso me preocupar, é telescópica, pura, né? Genuína. Então vamos lá, quando o N for 1, ó, só para você perceber, vai ficar a raiz de 1 mais 1 é 2, menos a raiz de 1 é 1. Pronto, quando o N for 1. Quando o N for 2, vai ficar a raiz de 3, menos a raiz de 2. Perfeito. Né? Quando o N for 1, quando o N for 2, agora quando o N for 3, vai ficar a raiz de 4, né? Vou colocar aqui, N for 3 da raiz de 4, que é 2, né? Menos a raiz de 3. E assim por diante. Até lá no final. No final vai ter o quê? Quando ele for 99, vai ficar a raiz de 99 mais 1, vai ficar a raiz de 100, menos a raiz de 99. Ok? Percebeu a telescópio agora dando um show dela aí, ó? Sempre ela dá um showzinho dela. Olha aqui, essa raiz de 2 vai embora. O primeiro de cada parênteses mata com o segundo de cada outro, concorda? O primeiro de cada um morre com o segundo do outro. O primeiro de cada um vai morrer com o segundo que vier aqui. E assim por diante. Lá no final, o segundo do último morre com o que vier antes, né? De maneira que eu vou ficar com o que aí? Menos 1 mais a raiz de 100. Ora, eu estou com menos 1 mais 10, isso dá na verdade quanto? 9. Como ela é uma série infinita, ela converge, né? O valor dela vai dar 9. Ela converge para 9, dando como resposta a alternativa B de bolo. Simples assim.